Bom, a gente está vendo 1 Timóteo capítulo 5. E 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratar dessa vida comunitária, da organização prática da igreja, né? Ele está focando especialmente ali no relacionamento, no cuidado social e numa liderança saudável. Preste atenção nisso, uma liderança saudável. E esse capítulo, gente, ele é profundamente pastoral. E ele vai mostrar como a doutrina ela se expressa em atitudes concretas. De tudo que Paulo vem falando sobre doutrina, sobre ensino para Timóteo, agora ele vai tratar disso de maneira prática. Né? Ele já falou da honra para as viúvas, a honra dos presbíteros. E agora, a partir do versículo 19, a gente terminou falando nessa perícope aí para falar sobre honra. Né? Terminamos ali no capítulo, no versículo 19, ele vai até o versículo 25, dando conselhos para Timóteo, aqui no finalzinho desse capítulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai ensinar a Timóteo a como tratar um líder que está sendo acusado de pecado. Vamos ler de novo? Versículo 19. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 pessoas. Lembra que o que ele está tratando antes é de presbíteros, de líderes piedosos. Ele está tratando de pessoas que são piedosas, que estão buscando o caráter de Cristo. E aqui Paulo ele não vai isentar que um líder desse não possa escorregar, não possa pecar. Então ele está falando, primeira coisa, não aceite denúncias. Segunda coisa, chama para perto, tem que ter testemunha. Verso 20, quanto aos que vivem no pecado, aí ele já vai um pouco mais a fundo. Quanto aos que vivem no pecado, repreendam-os na presença de todos, para que também os demais temam. O que Paulo está falando aqui? Que nenhum líder está acima de prestação de contas. Nenhum líder é intocável. Nenhum líder decide sozinho temas que são sensíveis. A honra, gente, vai proteger a liderança, mas transparência vai proteger a igreja. Então é importante a gente entender como em Gálatas, por exemplo, como Paulo faz com Pedro na frente de todo mundo, porque Paulo compara a prática de Pedro com o evangelho. E Paulo fala que Pedro foi reprovável. E ele faz isso na frente de todo mundo. Ele não faz isso para envergonhar Pedro, para mostrar que os outros devem ser envergonhados. E não tem nada disso, dessa cultura de honra. Está vendo como Paulo quer mostrar para Pedro que Pedro não está acima do evangelho. Pedro não está acima da palavra. E Paulo está falando isso aqui, olha só, não aceite denúncia, a não ser exclusivamente. Então, com 2 ou 3 testemunhos, a gente vai lidar com a situação. Não vai passar o pano por debaixo do tapete, vai lidar com a situação. Então a honra de uma maneira vai proteger a liderança, mas a transparência, gente, estamos lidando com isso, o conselho está lidando com isso, os diretores estão lidando com isso, o presbitério, como você chamar, o presbitério está lidando com isso, uma transparência para a igreja entende, essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja protegida. Então, o que a gente pode falar? Que nós protegemos líderes de acusações levianas, mas nunca de arrependimento necessário. Porque tem coisas que as pessoas vão levantar que não vai ser verdade. Você precisa averiguar. Como eu falei no áudio passado, dá o benefício da dúvida, chama para conversar, deixa a pessoa mostrar os seus argumentos, mostrar suas provas. Ninguém está acima disso, gente. É necessário, gente, que nós protejamos líderes de acusações levianas, mas nunca de arrependimento necessário. Então Paulo, o que ele protege? Ele protege a reputação dos líderes, não aceitando acusações levianas, mas ele também protege a santidade da igreja. Porque um pecado público, ele deve ser tratado publicamente. Olha só como é que Paulo é enfático nisso, né? Paulo está trazendo, mais uma vez, equilíbrio. Paulo não está deixando nem conivência, nem perseguição. Porque, gente, o sistema do mundo, ele não acredita na igreja. Não, você sabe muito bem, quando fala de finanças, por exemplo, na igreja, para uma pessoa do mundo, a primeira coisa que ela fala é, tá dando dinheiro para pastor é ladrão. Nós precisamos entender esse equilíbrio. A gente não tem conivência com o pecado, mas a gente também não tem perseguição contra o homem de Deus. Paulo está trazendo esse equilíbrio. Então, nada mais, William Barclay, ele fala o seguinte, nada causa mais dano do que tratar algumas pessoas
como se não pudessem errar e outras como se não pudessem acertar. Que verdade, né? Adam Clarke, ele diz o seguinte: a razão dessa diferença é evidente. Aqueles cuja função é corrigir os outros geralmente têm muitos inimigos. Portanto, deve-se ter muita cautela ao admitir acusações contra tais pessoas. Isso não quer dizer, Paulo está falando assim, isso não quer dizer que essa pessoa não possa errar. E se errar, a pessoa não está acima do evangelho, ela precisa ser tratada. Mas isso não quer dizer que porque ele é líder, você já vai pressupor que ele vai errar de tudo. Há uma história antiga sobre um pastor que tentava se defender de críticas. Olha só isso aí. E ele dizia assim, essa antiga história dizia assim, está circulando uma história de que eu disse à minha esposa para não ir a certa igreja que realiza cultos meio malucos. Dizem que a minha esposa foi mesmo assim. E que eu arrastei para fora da igreja pelos cabelos. E a machuquei tanto que ela precisou ir para o hospital. Deixe-me responder a essas acusações. Primeiro, eu nunca disse a ela para ficar longe daquela igreja. Segundo, eu não arrastei para fora pelos cabelos. Terceiro, ela nunca precisou ir para o hospital. Por último, eu nunca fui casado. Eu não tenho esposa. Então, às vezes, nessa história, ilustra o quê? Às vezes as pessoas vão inventar um negócio que... Cuidado! Averigue os fatos. Então, Paulo protege a autoridade sem blindar a autoridade. A autoridade, gente, que a gente tem como ministro, ela não é intocável. O que a gente precisa entender? Que acusações levianas devem ser rejeitadas. Porque a autoridade espiritual não se move por boatos. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que estava acusando a outra dentro da igreja, a gente chama para junto. A gente senta e fala, bota uma de frente para o outro, acusando a outra disso, e acusações sérias. Não, porque fulano que ficou na sua casa viu que você entrou no quarto, não sei o que lá, e teve um sonho, não sei quem teve um sonho. Você vai basear uma disciplina num sonho que a pessoa teve? Gente, é claro que Deus usa sonhos, Deus usa visões, mas isso tudo serve de alerta. Cadê a prova? Tem que ter prova. É super sério, gente. Minha pergunta é, isso é um fato verificável ou uma percepção emocional? Porque pode ser uma rixa de uma pessoa com a outra. Tem um fato verificável? Então a gente precisa averiguar isso, gente. A outra coisa que a gente entende de Paulo proteger essa autoridade sem blindá-la é que pecado comprovado é tratado publicamente. Pecado comprovado. Lembra que a gente está defendendo a igreja pela transparência. É importante, gente, que todo mundo entenda que a liderança na igreja não isenta ninguém de responsabilidade. Pelo contrário, torna a pessoa ainda mais responsável. E quando você lida com determinados pecados, você está protegendo a igreja. Olha, fulano de tal, mas fulano de tal era uma bênção. Fulano de tal, a pregação do fulano de tal. Veja bem, ninguém está acima da palavra. A pessoa pecou. A pessoa pecou, foi tratada, não quis se arrepender, então, porventura, tem que se fazer um afastamento. A pessoa está sendo tratada, nós amamos essa pessoa, vemos que essa pessoa ama Cristo, mas ela, infelizmente, ela cometeu isso, ela cometeu aquilo, outra está sendo tratada. Sabe por quê? Porque lá na frente, a gente vê a liderança sendo colocada numa posição, porque você entende que liderança tem a ver com confiabilidade também. E muitas delas podem até alcançar um nível de liderança novamente, sabe? Então, assim, é muito importante a gente entender que a misericórdia também dentro da igreja, que a graça também dentro da igreja. Gente, a igreja tem que ser um lugar de graça para aqueles que se arrependem, tem que ser um lugar de misericórdia para aqueles que se arrependem. E nós como igreja, nós como líderes, Paulo falando isso para Timóteo, ele está trazendo tudo isso no equilíbrio. Que a autoridade espiritual não é privilégio, gente. A autoridade espiritual é responsabilidade. E a gente precisa entender que a nossa autoridade que nós recebemos é uma autoridade delegada. A autoridade nem é nossa. É de Deus. Paulo, o apóstolo Pedro vai falar que o rebanho nem é o nosso, o rebanho é de Cristo. Então, se houver um pecado público, trate com verdade.
Comunique com sabedoria. Ou seja, não dá para comparar, para tratar da pessoa de maneira como se fosse um coach. Trate a pessoa com a verdade, exponha essa pessoa à verdade, veja o que está no coração. Na hora de comunicar, comunique a igreja com sabedoria. Aponte sempre... Gente, preste atenção. A correção, primeira coisa da correção, é sempre para restauração. Você corrige para restaurar. Você não corrige para bater na cabeça e acabar com a pessoa. Você corrige para restaurar. A primeira coisa que tem que estar no nosso coração é, se você está em treinamento de liderança, está ouvindo esse áudio, se você está liderando outras pessoas, correção é sempre para restauração. E se a gente está debaixo de uma liderança, a gente precisa entender o coração da nossa liderança. Porque se a gente não entender o coração da nossa liderança, a gente não confia ao ponto de quando precisar ser tratado, eu vou olhar para essa pessoa como se fosse um carrasco, um megero, sei lá, uma pessoa que quer o meu mal. E se eu conheço o coração dessa pessoa, eu estou olhando e estou falando, poxa, essa pessoa me ama. Então, se ela está me corrigindo, e o escritor de Hebreus vai dizer que a correção nunca é boa para a carne, sabe? Parece que a gente vai morrer, parece que o mundo acabou, mas a Bíblia fala que Deus corrige os seus filhos. Ele corrige porque ama. Então, se tiver amor no relacionamento, entenda que a correção está sendo para restauração. Que a disciplina bíblica não se expõe por vingança. A disciplina bíblica, ela não é feita por vingança. Mas ela educa para temor e para cura, para restauração. E aí, quando a gente chega no versículo 21 aqui de 1 Timóteo capítulo 5, Paulo fala para não discriminar, para não mostrar parcialidade. Olha só, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conceitos, já está chegando no final, esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. E a primeira coisa que a gente vê aqui é essa ordem de Paulo, né? Como se Paulo tivesse, aqui nessa tradução diz peço, né? Mas em outras versões diz assim, eu te ordeno. No grego aqui, essa expressão é uma ordem judicial que vai enfatizar a extrema importância dessas instruções com relação à disciplina na igreja. Paulo está falando, olha, assim como um juiz está falando, eu estou falando com você, preste atenção no que eu estou falando. E aí ele chama, para junto dessa corte, ele chama umas testemunhas. Ele invoca Deus, ele invoca Cristo Jesus, ele invoca os anjos eleitos. Paulo vai enfatizar aqui que todas as decisões da liderança da igreja ocorrem sob escrutínio celestial. Quando ele fala dos anjos eleitos, isso pode ser interpretado como testemunhas da conduta da igreja. Existem testemunhas. Olha só, tão importante aquilo que nós estamos fazendo, que a gente não está fazendo para nós mesmos, a gente não está fazendo sozinho. Existem olhos sobre nós, porque a igreja é tão importante no coração de Deus que o próprio Deus supervisiona a sua própria igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Entenda isso. Cristo é o cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo está falando, para arrematar tudo, ele fala sem pré-julgamento, sem discriminação, sem parcialidade. Paulo está instruindo Timóteo aqui a evitar esse pré-julgamento sobre agir antes de ouvir os fatos, de ouvir as partes. É como se você vai fazer um gabinete, e você que é homem vai fazer um gabinete com homem, importante, mulher fazer gabinete com mulher, né? E você ouve a parte do homem. Aí você vai ouvir só as reclamações do homem com relação à mulher. Daqui a pouco você sai do gabinete odiando a esposa, junto com o cara. Aí a esposa vai ouvir, a sua esposa vai ouvir a outra esposa e sai dali odiando aquele esposo. Quando vocês chegam em casa para conversar, você vê que o negócio não bate. Não, mas ela não é assim, não. Ela é uma jararaca, ela é uma cobra. Não, ele que é o sem vergonha. Porque a gente não pode ouvir com parcialidade. A gente tem que sempre ouvir a outra parte. Paulo fala, não ouça com parcialidade, se inclinando para um lado mais do que o outro. E Paulo está, então, aqui proibindo favoritismo baseado em status social, em amizade pessoal, em riqueza, favorecendo outros
favorecendo uns mais do que outros, talvez porque uns são os mais importantes, não porque esse dizimista aqui, se ele sair da igreja, como a gente ouviu uma história muito tempo atrás, da pessoa falando para outra, não, você não pode sair dessa igreja. A pessoa queria sair da igreja porque tinha entendido que o tempo tinha acabado, porque estava precisando de algo mais, a igreja ali estava... não falou nada assim de que a igreja estava errada, de alguma questão de doutrina, ela percebeu que deveria haver essa movimentação. Foi falar com a liderança, e a liderança, de jeito nenhum, você pode sair porque você é uma coluna. Aí a pessoa pensando, poxa, mas eu sou coluna? Será que eu sou tão importante assim na igreja? Não faço muita coisa, sirvo aqui nesse ministério, sirvo aqui no outro. E aí, de repente, o pastor fala, porque o seu dízimo é muito importante para nós. Ou seja, a preferência que estava se dando àquela pessoa era por causa, talvez, de uma condição financeira. E Paulo está falando, não haja assim com outras pessoas. Não mostre parcialidade. Não prefira os ricos porque podem ajudar mais a sua causa dentro da igreja em detrimento aos pobres. Não se mostre parcial. Adam Clarke, ele diz o seguinte, em assuntos religiosos, não trate ninguém de acordo com a posição que ocupa na vida ou de acordo com qualquer afeição pessoal que você possa ter por ele. Cada pessoa deve ser tratada na igreja como será tratada no tribunal de Cristo. Mais uma vez, o que eu achei interessante dessa citação de Adam Clarke é que Cristo tem que estar envolvido nas nossas preferências. Cristo tem que estar envolvido nos nossos julgamentos. Cristo deve estar envolvido, o apóstolo Paulo fala, eu decidi não mais conhecer ninguém na carne, a não ser através de Cristo. Ou seja, que os meus olhos sejam através dos olhos de Cristo. Como Cristo vê aquela pessoa. Paulo está falando, cuidado com a parcialidade. Outra coisa que Paulo fala no versículo 22, como tratar líderes em potencial. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então Paulo está advertindo Timóteo aqui para que deixasse um homem provar seu valor antes de ser reconhecido no ministério. Não é porque a pessoa já chegou com currículo, aliás, tenha muita preocupação com as pessoas que já vêm chegando e apresentando currículo. Seu currículo espiritual, seu currículo isso, não porque eu faço isso, pastor, eu já pregava na minha igreja, Calma. Você nem sabe se a pessoa às vezes pregava na igreja, mas saiu por falta de caráter. Então, cuidado, o que Paulo está falando deixe a pessoa provar o seu valor. Veja se ela vai estar, por exemplo, na sua igreja porque ela acredita realmente na missão. Porque ela realmente se submete em honra a uma liderança pastoral. Preste atenção nessas coisas. Não tenha pressa. Aqui no ministério a gente coloca isso. Não, a gente não tem pressa. A pessoa chegou, vai chegando, vai fazer escola bíblica, vai caminhar junto. Deixa eu ver se tem vindo aos encontros, se tem constância, isso é muito importante. Se a pessoa tem constância ou se só quer o status do microfone, né? O tempo precisa amadurecer o homem e o ministério do homem. Então quem vai amadurecer o homem e o ministério que aquele homem tem é o próprio tempo. Gente, não é incomum que um jovem no ministério seja um pouco impaciente. Ele quer fazer grandes coisas para o Senhor e está ansioso para que pastores e presbíteros imponham as mãos sobre ele em reconhecimento da obra de Deus na sua vida. Não é incomum o jovem dizer, já estou pronto, já sei pregar. Olha só como é que eu falo legal. Olha só como é que essa técnica de retórica é muito boa. Não é incomum, gente. E um outro perigo que tem é a pessoa estar ali esperando para se entregar completamente no serviço até ser reconhecido. Então, de um lado você tem um com pressa, no outro você tem um, não vou ali, não, papapá, porque eu quero aquele cargo pastoral. Igual uma vez na igreja a pessoa chegou para conversar com o pastor Hélio e virou para ele, está falando, né, de tempo de serviço, já terminei a nossa escola bíblica, coisa e tal. O pastor Hélio falou, não, legal, cara. Cara, tem uma posição ali para abrir porta, que a gente está precisando, às vezes limpar a calçada da igreja. Não, pastor, já passei dessa fase. Porque o que o cara queria era reconhecimento. Então, por um lado, se pode haver uma pressa, é perigoso. Por outro lado, essa espera, por causa do reconhecimento, por causa de um reconhecimento de um título, por causa de uma imposição de mãos, isso também é perigoso. Porque nos mostra que o que a pessoa está mais preocupada é com a imagem. Como é que ela aparece para os outros?
Ela talvez esteja mais preocupada com a imagem do que com a substância. O que ela realmente pode fazer para o Senhor. Gente, Paulo está falando aqui que o que está importando, né, não tenha pressa, porque o que importa é a substância, não é o título. É a substância daquele que carrega. Porque, gente, a gente vai ter título, tem título para isso, a gente não tem como fugir isso da igreja, gente. A gente tem título pastoral, tem título de líder de casais, líder de célula, sei lá, adjunto do líder, tudo é título. O negócio não é o título, gente. Não é o título que é ruim. O que é ruim é o que nós temos no coração muitas vezes, que a gente deixa entrar no coração. Muitas vezes, a nossa carne que não está totalmente controlada, isso é ruim. Isso que precisa ser visto. Paulo está falando, cuidado com essas coisas, porque você vai precisar ver, ter uma visão. Muitas vezes, aquele cristão que parece ser maduro, em alguma área ele é imaturo, e essa pequena área que é imaturo pode trazer consequências grandes. Porque eu falo isso muito na igreja. Às vezes a gente se olha de maneira holística, de uma maneira geral, e a gente vê, cara, eu tô bem, eu sou maduro, sou uma pessoa responsável, sou isso, mas tem uma areazinha na nossa vida que muitas vezes a gente deixa de lado, às vezes é uma área pequena, mas essa área pequena, na liderança, ela ganha um holofote. E ela pode prejudicar outras pessoas e pode prejudicar a própria igreja, a própria família do ministro e até a própria igreja. Então o líder que está acima, ele precisa entender essa área. Poxa, eu estou vendo essa pessoa é responsável, é isso aqui. Eu vi essa coisa. Deixa eu conversar com esse rapaz sobre isso. Ó, eu ainda não consigo te ordenar por conta disso, eu preciso com que você veja isso na sua vida. Procure isso aqui, estou de olho em você, Jesus confia em você, a gente precisa acertar. As pessoas não vão ser perfeitas, gente. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem noção daquela área que precisa de ajuste. E a gente, como liderança, por estar em cima, a gente tem uma visão um pouco mais em cima e a gente olha para aquilo e vê, poxa, está faltando isso aqui, melhor você consertar isso aqui. Porque isso vai ser em benefício para você, para sua família e para a igreja. Então, gente, existe uma prática concreta dessa questão de nós tratarmos outras pessoas. Antes de impor as mãos, antes de delegar autoridade sobre a pessoa, observe o caráter no tempo. Avalie a vida familiar da pessoa. Veja como a pessoa reage a uma correção. Esse é o princípio de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22 até o verso 25, que dons, gente, aparecem rápido. Mas caráter aparece com o tempo. Qual é a regra de ouro? Nunca promova alguém espiritualmente mais rápido do que a sua maturidade sustenta. É necessário olhar para a maturidade, para a caminhada de maturidade da pessoa. Porque, gente, aí Paulo vai dizer, porque o pecado oculto cedo ou tarde aparece. É claro que você não vai esperar a vida inteira, lembra? A pessoa não é perfeita. E você não vai esperar, vou ter que esperar o tempo todo para ver se tem algum pecado. Alguma coisa vai ter, gente. Alguma coisa vai ter. A nossa posição como liderança é tentar ajudar o outro. Lembra? A correção é sempre para restauração. É ajudar o outro. O pecado oculto cedo ou tarde aparece. O mesmo vale para boas obras. As boas obras vão aparecer. O que a gente precisa entender é que no ministério o caráter vai preceder os dons. Avalie o caráter da pessoa. Caráter, fidelidade, constância, palavra, tratamento com as pessoas. Mais uma vez, como a gente fala, como a pessoa lida com a correção, como a pessoa corrige outra pessoa. Que também tem isso. A pessoa acabou sendo corrigida, é legal, mas na hora que vai corrigir, ela não sabe corrigir. Vá olhando tudo isso, considere antes de impor as mãos sobre as pessoas. Existem muitas maneiras, é claro, da gente fazer isso, né? A gente pode compartilhar dos pecados dos outros dando um mau exemplo. Paulo está tratando tudo isso aqui. A gente pode compartilhar dos pecados dos outros aprovando ou ignorando. Paulo está falando que cuidado. Vamos ler de novo o texto? Olha só, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice do pecado dos outros. O que Paulo está falando? Que a gente pode compartilhar, ser cúmplice do pecado dos outros, dando um mau exemplo. Então você está dando um mau exemplo, o outro está dando um mau exemplo. E você se baseia no exemplo do outro. Porque o outro faz, eu também estou fazendo. Você pode ser cúmplice do pecado do outro, aprovando ou ignorando, passando por debaixo do tapete. Você pode estar compartilhando do pecado do outro. E você pode estar compartilhando do pecado do outro, juntando
a uma igreja, juntando-se a uma igreja que propaga ensinamentos perigosos. Paulo está falando, cuidado. Então preste atenção, olha o discernimento, gente. Como o discernimento precisa estar em alto, como a gente precisa andar com pessoas na multidão de conselheiros, a sábia direção. A gente precisa andar com discernimento em alta, para a gente também não estar debaixo de uma liderança que seja uma liderança que está propagando ensinamentos perigosos, que estejam ali, ó, andando talvez muito pertinho do pecado. Aquela linha muito tênue ali com o pecado. Paulo fala, cuidado, Timóteo, para você não ser conivente com o pecado dos outros. Aí ele fala, considera-se puro. Aí, no verso 23, ele dá um conselho prático para Timóteo. Ele diz assim, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. No verso anterior, Paulo fala de se conservar puro. Eu acho que provavelmente, tá, aqui é um consenso com alguns teólogos, que provavelmente Paulo está falando no verso 23, linkando aqui com o verso, nesse finalzinho do verso 22, porque provavelmente Timóteo, ele se abstinha de álcool para dar um bom exemplo. E é claro que nesse sentido, há várias, né? A Bíblia, ela não traz algo concreto, né? A Bíblia fala para a gente não se embriagar com álcool. Então tem gente que é 100% abstinente, tem gente que é mais equilibrado, né? Então Paulo está falando aqui, o que dá a entender é que provavelmente ele se abstinha de álcool para dar um bom exemplo. Só que essa abstinência, ela estava prejudicando a saúde do Timóteo. Por quê, gente? Porque naquela época, olha só, a água no mundo antigo era frequentemente impura. E aí o Timóteo, ele provavelmente tinha problemas no seu estômago por causa da água impura. Então ele não bebia vinho. E o vinho, pasmem, naquela época o vinho era mais seguro para beber do que a água. Porque a água era tão impura que não se dava para beber de qualquer maneira. Então o pessoal bebia mais vinho. Provavelmente Timóteo estava se abstendo de vinho e bebendo mais água. Isso estava trazendo problema para o seu estômago. Então, o vinho ali com o processo de fermentação, Paulo está falando que o vinho ali serviria como remédio. Porque nesse processo de fermentação, ele iria eliminar algumas substâncias nocivas da água. Seria então melhor para ele beber um pouco de vinho do que água o tempo todo. E aí, Paulo então vai dizer a Timóteo que então não era sábio sacrificar a sua saúde por causa dessa abstinência. Ele faria mais bem a Cristo, a causa de Cristo, ao reino de Cristo, cuidando do seu corpo nessas circunstâncias. Você entende isso? Que essa passagem ela vai aconselhar moderação. Paulo fala um pouco de vinho. Em Efésios ele vai falar não se embriague com vinho. Paulo vai demonstrar ali que cuidar do corpo físico é importante para o trabalho espiritual. Paulo está dizendo a Timóteo para cuidar de si mesmo. Quantas vezes ele fala isso? Timóteo, cuide de si mesmo e da doutrina, cuide de si mesmo. William Barclay, ele vai dizer assim, Paulo está simplesmente dizendo que não há nada de bom em um ascetismo que faz mais mal do que bem ao corpo. Eu tenho algo aqui muito interessante em outras séries que eu preguei. Eu tenho uma série chamada Imagem e Semelhança, e eu tenho lá falando sobre do que nós somos feitos, sobre o corpo. É muito importante a gente entender que o corpo faz parte da nossa natureza. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, diz 1 Tessalonicenses 5:23. Então o corpo também é importante. Se o corpo não fosse importante, eu falo aqui nessa lição aqui da imagem e semelhança, se o corpo não fosse importante, a gente não ganharia um corpo glorificado. O corpo é importante. Numa série chamada Mordomia, né, o pastor Luciano e a pastora Renata, eles falam sobre nós sermos bons mordomos do templo do Espírito Santo. Então, o corpo é importante. Paulo está falando, o seu corpo é importante. Você está tentando se manter numa disciplina espiritual, né, que está sendo prejudicial para você nesse momento. É como fazer um jejum de qualquer maneira. Então é importante você entender que existe equilíbrio. Né? Paulo diz para Timóteo, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então quem não vigia a si mesmo não
protege o rebanho. Anota essa frase, quem não vigia a si mesmo não protege o rebanho. E eu vou terminar aqui, verso 24 e 25, e eu estou colocando assim, existem coisas que nós veremos e outras que nós não veremos. Uma vez, quando eu fui disciplinar uma certa pessoa, uma outra pessoa que estava nesse mesmo ministério perguntou, tá, mas e o outro que também tá? O outro eu não sei. Eu estou disciplinando a quem eu sei, a quem eu vi. O outro eu não sei. Então eu não posso tratar todo mundo como se todo mundo fosse um pecador, como se todo mundo estivesse no mesmo barco. Por isso que eu falei, a gente tem que dar o benefício da dúvida. Eu trato primeiro como justo. Agora que eu estou vendo uma conduta que está errada, nós acertamos, corrigimos a conduta. Então, Paulo vai falar isso no verso 24 e verso 25. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Imagina, você tem que lidar toda vez com uma igreja, você está achando, toda vez que a igreja é só um bando de pecador, que ninguém vale a pena, como é que vai ser a sua pregação? Não tem esperança nenhuma, você só vai bater nas pessoas. Paulo, no verso 25, ele, do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então Paulo está dizendo que as boas obras sempre acabam sendo reveladas. Mas os pecados, às vezes, permanecem ocultos e só se tornarão evidentes no dia do julgamento. Essas palavras que Paulo está terminando aqui servem de advertência a Timóteo, gente, na nomeação de líderes. Lembra que a gente está falando do cuidado com os presbíteros, de cuidado com os líderes. Às vezes, o que nós vemos por fora não corresponde à realidade. E é por isso que nós precisamos agir com cautela e aguardar o discernimento de Deus. Mais uma vez eu falo, você não vai esperar uma eternidade para poder nomear alguém e nomear uma pessoa certinha. Dê um tempo que você julgue, né? Junte com outros conselheiros que você julgue que é suficiente para ter testado uma pessoa, sabe? Para deixar a pessoa ali, para você ver. Coloque mesmo numa lista, ó, um candidato ele precisa ter isso, ele precisa ter aquilo, e vá acompanhando a pessoa. Mas lembre que às vezes pecados ocultos a gente só vai conseguir entender lá na frente ou no dia do juízo. Então nós terminamos aqui o capítulo 5, nos lembrando como lidar com a liderança. Eu espero que esse áudio possa ter te ajudado, né, a você trabalhar melhor para o reino de Deus, trazendo pessoas juntas, né, com você no ministério, apoiando pessoas do ministério para que a obra de Cristo prevaleça. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.